Você está ouvindo o Deskcast, o programa de empreendedorismo do Desk Coworking. Sejam bem-vindos ao Deskcast, o podcast do Desk Coworking. E vocês devem estar estranhando aqui, porque hoje o jogo virou. Quem é o entrevistado da vez é o Paul. Para quem não me conhece, eu sou o Paulo, eu trabalho aqui no Desk, eu fico, na verdade, atrás das câmeras, né? Atrás de algumas estratégias, né? Tem um podcast também, mas aí hoje é outro assunto. E Paul hoje é o nosso entrevistado da vez. E eu tô fazendo a função do Paul, eu sou o Paul host hoje. Parece que o jogo virou, né? O jogo virou, exatamente. Só espero que você não faça uso do fogo amigo. Né? Mas claro que sim. Cara, como é que a gente fala se é um prazer estar no seu próprio programa? Ué, desse jeito. Eu que queria fazer a abertura. Não, então por favor, vamos fazer uma versão abertura do Paul aqui. Bem-vindo a mais um Deskcast, o podcast do Desk Coworking. E o entrevistado de hoje sou eu. Eu sou o host. Eu acho que ficou melhor. A gente faz duas versões. Maravilha, tipo, versão Paulo. Scooby-Doo. O que você me preparou? Primeira coisa, como a gente vai... Hoje o assunto é Coworking, é o Desk Coworking. Nós vamos falar. E como a história do Paul se entrelaça com o Desk, eu queria que primeiro você começasse. Primeiro, a história do Paul até chegar ao Desk. Sim. A história de um coworking, por que um coworking, e esse percalço que você teve nesses 11 anos, porque o Desk hoje tem 11 anos. 11 anos, exato. Então, Paulo, olha só, a minha origem é tecnologia, né? Então, assim, minha vida inteira sempre trabalhei na área de tecnologia, né? Não vou voltar muito não, porque nós vamos revelar muita idade aqui, vai dar origem dos cabelos e barba branca, né? Para quem não acompanha o podcast... Você sempre revela a idade no podcast. Mas é lá no final. Todos os convidados revelam a idade. Mas normalmente isso fica pro final, aqui é o óculos aqui, ó. Então tá. É o óculos aqui. Você que tá acompanhando a gente, olha aí o plot twist, você ficar até o final pra você saber a idade dos nossos participantes. Talvez o ponto você já sabe, se você já acompanha, né? Segue a gente lá no @Desk Coworking, nas outras plataformas de podcast também. E no YouTube também, tá crescendo a coisa lá. Tá. Então, Paulo, é o seguinte... foram mais de 25 anos trabalhando na tecnologia, desde suporte, operação, desenvolvimento, gestão de infraestrutura, consultoria. E em 2008, eu já estava um pouco cansado e eu fui buscar alternativa de um trabalho mais... Porque dessa parte de consultoria, né? Assim, o empreendedorismo, ele sempre suga muito da gente, né? Ele é compensador, né? Ele é valioso. Você consegue administrar bem tempo, você tem tempo para as coisas, mas assim, te suga muito, sabe? E eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou parar com a consultoria, carreira solo aqui, e vou tentar me recolocar no mercado de novo. E aí fiz processo em 2 grandes empresas, processo inteiro, cara, desde o início ao fim, chegando no ato, assim, na contratação, uma multinacional falou, olha, nós fizemos um reposicionamento aqui dos cargos e pegamos uma pessoa que ia assumir, que você ia entrar e colocamos essa pessoa para assumir o seu cargo. Falei, até brinquei, falei, vocês gastaram um dinheiro terrível com esse processo de contratação, que não é barato, é caro, para chegar no final, sei lá, 3, 4 meses, e simplesmente declinado o processo. Falei, acontece, mas só o seu nome vai ficar na base de dados aqui. Falei assim, que lindo. A maior mentira. É uma mentira. Acho que todo RH fala isso. Tudo, mas eu tinha aquele balcão da mentira do RH. E é engraçado, tem um balcão da mentira do RH, tem. E tem aquele inglês, e quando você chega para o teste de inglês, a pessoa que vai te entrevistar também não fala inglês. Fala inglês. Aí beleza, mas esse eu relevei, né? Ficou até mais fácil para ela. Aí, no outro caso, uma outra empresa também grande, mesma coisa, cara. O processo foi até o final, mas nesse momento era uma montadora de veículos e teve uma compra de uma montadora da outra, enfim, aí acabou que também eles fizeram esse reposicionamento lá e também fiquei no meio do caminho. Ele foi lá pro final do caminho mesmo. Eu falei, de novo, cara, quer saber de uma coisa? Não vou procurar emprego de novo não, cara, eu quero saber de uma coisa, eu vou voltar para minha consultoria de TI, vou dar meus pulos aqui e vou reconstruir isso. Cara, nesse meio do caminho, eu conversando eu fiz um curso de aprimoramento, né, nessa parte de tecnologia, uma coisa bem específica mesmo, né, que chama ITIL, né, que são as melhores práticas de gestão de TI. E conheci uma pessoa lá que nós tivemos uma ideia de... E dando uma consultoria numa empresa também, de máquinas agrícolas na época, eu falei assim, poxa, por que a gente não
nós vimos esse modelo em São Paulo funcionando, muitas pessoas trabalhando junto, ninguém sabia muito bem o que era cowork, que era muito novo, né? Você imagina isso lá em 2011, né? Eu já ia te perguntar um ano. 2011. Pra você ter uma ideia, o primeiro cowork de Belo Horizonte, a gente chama de cowork mesmo, assim, se eu não me engano é 2010, para 2011, 2009 para 2010. Tá aí talvez um pouco antes da gente, aí um ano talvez. Eu acho que antes de você continuar, legal você explicar o que é cowork, né? Sim. O termo cowork, de onde surgiu, né? Depois a gente volta para a história do Paul. Não, vamos sim, mas assim, só para contextualizar, assim, porque a história é até engraçada, sabe? E aí, sim, é tudo assim, acontece, eu falo que as coisas acontecem por acaso, cara, mas assim, não sei lá se existe isso, sabe? E em determinado momento, nós fechamos um contrato com essa empresa como gestão de TI, a pessoa falou, olha, você precisa alocar essas pessoas que vocês vão contratar num outro lugar. Não dá para a gente poder desenvolver esse projeto aqui dentro. Era uma empresa que não queria gerar vínculo trabalhista e por aí vai. Ou seja, o que aconteceu? A gente estudando essas questões, falou assim, olha, a gente precisa alocar esse número de desenvolvedores aqui para desenvolver esse projeto. Nós vimos essa questão do cowork. Então a gente tinha visto isso em São Paulo, vamos trazer para cá, procuramos aqui em Belo Horizonte, só tinha 2 espaços, nenhum dos 2 comportava o número de pessoas. Falei, quer saber da coisa? Vamos montar isso, né? Aí que tá. Aí eu vou fazer um contraponto aqui, já respondendo a sua pergunta sobre o que é coworking, né? Legal. O coworking nada mais é do que oferecer infraestrutura, né? Oferecer recursos que possam ser compartilhados entre as pessoas, né? Um belo networking, faz parte de um coworking, né? Uma mesa de trabalho, uma estação de trabalho, oferecer sala de reunião, sala de treinamento. E o coworking ele foi crescendo, e debaixo do coworking também teve outros serviços que vieram junto com eles. Escritório virtual, endereço fiscal, locação de sala de reunião, locação de sala de treinamento. Agora o mais novinho aqui também, o estúdio de podcast, né? Então nós vamos entrar aqui, né? Deve estar nas suas perguntas aí, né? Pra gente explicar depois cada um desses aqui, né? Nós entramos. Enfim, e o coworking, assim, a essência dele mesmo é o compartilhamento, sabe? Ou seja, o objetivo de reduzir custo, o objetivo de trabalhar de uma forma mais inteligente, o objetivo de integrar pessoas, de gerar negócios junto. Assim, muitas coisas nesses 11 anos aqui nasceram daqui de dentro, de coworking, cliente que cresceu absurdamente. Cito casos de startups que estão aí no área de mobilidade urbana aí hoje, você pede aplicativo aí, esse cliente começou aqui com a gente, diversos outros, sabe? Na área de pedidos, de comida, enfim, a gente teve muito cliente que a gente participou desse processo todo, sabe? Então o coworking ele tem, assim, na sua essência, essa geração de negócios, essa integração entre pessoas, sabe? Um ambiente de comunidade criativa, de economia colaborativa também, ou seja, ele abraça isso tudo. Existe o coworking negócio e existe o coworking movimento, tá? O que é, assim, para fazer uma separação? O coworking negócio é o desk, ou seja, a gente comercializa o coworking, né? E todos os serviços que eu citei aqui há pouco. E o coworking movimento nada mais é, assim, às vezes não tem nem o objetivo final ali de ter uma lucratividade. Mas junta eu, você, o nosso operador novo ali, que tá ali atento ali, né? Tô preocupado com você tá gravando isso aqui, que eu não vou perder tempo, né? Tá gravando? Apertou o play? Claro. Apertou o play? Então, assim, vamos pegar uma sala, vamos juntar nós todos aqui, vamos equipar e vamos dividir só a gente. Então, é um coworking em movimento, vamos participar de um outro evento, de um coworking, ou seja, tem isso como um ato de compartilhar as coisas, sabe? Então, assim, o coworking, ele vem muito em conta daquilo que às vezes a pessoa não conseguiria chegar num ponto sozinha, né? Chegar no objetivo sozinha. Por exemplo, precisaria alugar, precisaria um espaço, comprar móveis, internet, já quase sendo uma coisa, de repente, seria uma coisa de curto prazo que a pessoa precisa. Certo, né? Né? Então, assim, ela vai muito de encontro a deixar que o sonho se realize, né? Ter aquela estrutura para aquela pessoa trabalhar, ser mais efetiva no trabalho, mais produtiva, conhecer pessoas, trazer negócios, né? Às vezes vários negócios já saíram de coworking. Isso a gente vai abordar mais para frente também, é uma das minhas perguntas que está aqui na pauta. Mas eu acho que coworking deu para dar a gente volta um pouquinho mais como funciona o coworking. Agora eu quero ver a história de 2011. Tá. Você chegou lá, vamos fazer um espaço para todo mundo. Vamos. Aí, cara... E aí eu queria que você pontuasse muito aquele negócio.
Uma coisa é você, por exemplo, criar um espaço para a minha empresa, outra coisa, eu pensei na estrutura do cowork também como um negócio. Para abrigar outras empresas, outras pessoas, outros profissionais liberais. Aí a história, a gente vai fechando uns parênteses aqui agora, aí o que aconteceu? Decidimos, olha, não achamos em Belo Horizonte esse espaço para abrigar aí, sei lá, 20, 30 pessoas. E um negócio novo, o risco completo, eu gosto de brincar assim, vou perguntar para minha mãe, que se minha mãe souber que ela lascou. E sabe o que é bom do coworking, cara? Até hoje, pego aqui um Uber aqui para ir embora para casa, para fazer alguma coisa, né? Aí, normalmente vai trocando uma ideia com o motorista, assim, né? Mas o que você faz? Eu tenho um coworking, o cara, o quê? Né, cara? O quê? O que eu mais escutei minha vida inteira. Não, mas isso é bom, cara, porque eu falo assim, tem muita gente que ainda não conhece o coworking, cara. O mercado ainda vai crescer e vai crescer muito. Mas aí tô enrolando para contar a história, né? Não, vai dar 4 horas aqui. Vamos fechar, mas é legal você falar essa questão do que as pessoas não conhecem muito, tem muito crescimento. A gente tem uma questão que começou há muito pouco tempo, são dos nômades, né? Os nômades digitais, né? Nomes digitais são nomes que... o cara não vai trabalhar no hotel que ele tá, numa coisa, ele não vai conseguir se concentrar, ele não tem estrutura para poder atender um cliente daquela região que ele está indo, né? Então, assim, o coworking vai muito de encontro a essas novas formas de trabalhar também, né? Vai também. Mas, ô Paulo, pelo amor de Deus, deixa eu fechar a história. Fecha. Deixa eu fechar, porque senão... Lá, nós estamos em 2011. Sabe o que vai acontecer? Nós estamos em 2023. Nós vamos ter que fazer o podcast parte 1, parte 2, parte 3. Você quer falar do nômade digital? Eu nem abri o coworking ainda. Não sabe o que acontece? Vou deixar para contar essa história no último minuto. Olhar no relógio ali, vai estar faltando um minuto para o podcast acabar, eu conto. Eles vão segurar a história. Não, mas agora é sério. Mas foi uma história, mas assim, foi muito divertido, cara, porque decidimos abrir, vamos. Aí buscamos um tanto de imóvel em Belo Horizonte, nada de achar, cara. O espaço era muito grande, era muito pequeno e pouco recurso financeiro. Exatamente, né, cara? Começar um negócio assim. Cara, por Deus, cara, eu tava aqui no Dia das Mães, dia 13 de maio de 2011. Aqui, cara, eu odeio shopping, né, cara? Aí a Carmen, vamos lá no shopping comigo? Falei, vamos. Aí, estava lá numa loja lá, cara, eu encostei numa arara, assim, de roupa. Eu derrubei a arara. A arara caiu pra trás em cima de um amigo meu, ele estudou comigo no Cotemig, faculdade, o André, um grande abraço, André. Gente boa pra caramba, tá lá na Claro, só não manda preço bom pra gente aqui, nem patrocina o nosso coworking, vê se ele patrocina o patrocina o podcast aqui, hein? Vamos marcar ele no Instagram. Marquei. E eu contei com o André, como é que vai? Tudo bom, pô? Como é que estão as coisas? Aí eu contei, né, resumidamente, contei minha ideia que eu queria fazer. Ele falou assim, tá de sacanagem comigo? Eu falei, não, eu tô te contando a verdade, né? Só faltou falar aquele livro do Ricardo Senna, você é louco, né? Mais ou menos assim, né? Eu falei, não, vou abrir isso mesmo. Eu falei, então, faz o seguinte, como é que você tá amanhã? Eu falei, tô de bobeira. Vamos ali no meu escritório? Falei, vamos. O que você tá mexendo? Eu tô mexendo, eu tenho um operador da GVT. Call center da GVT. Aí eu falei, André, mas o que tem a ver isso? Vamos lá, vamos bater um papo. Aí beleza, cara. No dia seguinte, cheguei aqui, no 4º andar, né? Hoje o coworking já tem o 3º andar, já tem o 4º andar também, né? Nós fomos lá no 4º andar, lá em cima. Aí eu olhei aqui tudo call center, fiquei sem entender muita coisa e falei assim, então, pô, isso aí, ó. Tô vendendo essa estrutura toda aqui, porteira fechada. Aí fiz igual o seu Madruga, né? Falei, cara, eu não acredito, cara. Sério, André. Aí ele me contou os motivos, não vem ao caso, né? E eu falei, não, André, eu não posso perder essa oportunidade não, cara. Aí pensei, fui pra casa 4 noites sem dormir, precisando de uma parte de um dinheiro, aquele negócio todo. Aí falou, pô, paga do jeito que você quiser, um cara bacana pra caramba, né? Do jeito que você quiser, mas né, tem que pagar, né, poxa, né? Compromisso é compromisso. Aí apertamos a mão, fomos embora, cara. Basicamente, cara, a estrutura física é a mesma, sabe? O que nós mudamos foi mesa, quebramos umas paredes, abrimos espaços, né? A cozinha que é lá hoje, abrimos espaços e... Cara, daí começamos o coworking, começamos esse projeto, no meio do caminho, o dinheiro acabou, né? Normal, o dinheiro acabou. Normal, muito empreendedor passa por isso. Aí o dinheiro acabou, o meu sócio estava comigo, que foi cofundador junto comigo aqui também, falou, não, pô, lascou, aí precisa arrumar um emprego, 2 filhos pra lá, 2 filhos pra cá, como é que nós vamos fazer? Aí calcei a cara, fui num grande amigo que eu tenho aí, liguei pra ele, falei, ô fulano de tal, precisamos de uma grana aí, velho, um negócio é esse. E a gente trabalhava junto no outro projeto, uma consultoria, falou, pô, comprei sua ideia,
A gente sempre trabalhou junto nos projetos, sempre gostei da forma que você trabalha, entregamos projetos junto. Tá aí, ó, tuf! O cara me emprestou a grana, velho. Falei, não acredito. Fui eu dimensionei aquele negócio todo, organizando tudo. Depois nós entregamos o projeto, cara. Falei assim, e agora, hein? 40 posições de trabalho. Como é que isso aqui vai dar dinheiro? Aí... Mas assim, nós começamos assim, né? E depois, aí nós vamos contando as outras estratégias, né? Que foi acontecendo para tornar o Desk o que ele é hoje. Mas eu me vi, cara, falei, nossa, ninguém sabe o que é coworking, 40 posições de trabalho, esse aluguel, condomínio, IPTU. E falei, nossa, como é que nós vamos fazer? Aí assim, mas nós começamos. O negócio, aí o sócio saiu, eu comecei a tocar sozinho. Nessa época eu tinha uma consultoria, ainda um projeto grande de consultoria, então financeiramente eu estava mais confortável. Mas assim, não dava para bater corner e vir cá e fazer o gol, né? Aí eu tive que sacrificar um, né? Aí, cara, felizmente, ou infelizmente para a época, né? Porque financeiramente pesou pra caramba, cara. Tem que vender carro, tem que fazer de algumas coisas, enfim, tem que dar dar um passo para trás para dar 2 para frente. Aí, cara, graças a Deus começamos a caminhada no coworking aí, sabe? Sempre cercado de muita gente boa, enfim. Mas no decorrer da nossa conversa aqui, eu vou puxando outras coisas da memória aqui, como é que as coisas foram se desenrolando nesse caminho. Mas, na verdade, cara, naquela época, ninguém sabia o que era o coworking, era uma coisa muito complexa, a gente tentando fazer parceria, isso, e a coisa não se adequava. Perfil, cara, perfil sempre foi uma questão de complexo do coworking, né, cara? Não só coworking, né? Acho que todo mas negócio... Mas existe persona, né? Segmentação, né? Persona a gente fala muito há pouco tempo, né, sobre persona, se você pegar. Mas era público-alvo, que não tá errado, né? Mas a persona, você se aproxima mais de alguns gatilhos, algumas coisas assim, né? Mas o coworking, ele é um termo... um negócio bem para frente, né? Em 2011, né? A gente, você abriu aqui, foi 2011 mesmo. E ele foi uma coisa inovadora até hoje. Se você pega os coworks que existem em Belo Horizonte hoje, não são tão grandes, não são tantos assim. Você tem áreas que não tem um espaço, né? Você ainda vê gente indo para a praça de shopping para trabalhar, né? Cara, Paulo. Pandemia mostrou muita coisa, né? De estrutura também, né? Nossa, esse aí foi um problema muito grave, sabe? Mas assim, você sabe que você não me perguntou, não? É porque você não tá bom de host, não, né, cara? Eu vou ter que assumir o meu papel aqui, não tô brincando. Você tá ótimo. Só você não tá fazendo pergunta difícil, pra mim já tá ótimo. Então, Paulo, essa questão do coworking que você comentou aí, que é uma coisa muito nova, tem um caso interessante, porque o coworking, na tradução literal, coworking é trabalhar junto, né? Mas antes mesmo de você ter essa palavra de coworking, de trabalhar junto, o compartilhamento ele sempre existiu. Né? Ou seja, já no passado, já nas repúblicas, né? Ou seja, você ia para estudar numa faculdade, você ficava lá numa república, que era um compartilhamento de um espaço, né? Existiam as incubadoras de empresas. As incubadoras de empresas, né? Olha que engraçado, o próprio serviço de escritório virtual, né, que veio inglesado para cá como Business Center, né, Business Office, por aí, ele existe há muito tempo. Tem empresa no Brasil que faz isso aí desde 1997, 1987, São Paulo, alguns americanos que vieram para cá justamente para poder fazer esse atendimento telefônico, né? É um serviço virtual e funciona muito bem até hoje, sabe? Então, assim, essa questão do compartilhamento, ela sempre existiu. Essa ideia, né, que nasceu nos Estados Unidos lá, nos anos 2000, do compartilhamento, né? E nasceu justamente assim, cara. Juntaram lá 4 desenvolvedores para compartilhar um espaço e ratear custos dela. E a partir daí foi se profissionalizando a coisa. Nesse amadurecimento, hoje, já existe até as segmentações de coworking. Então, hoje tem coworking específico das áreas de jurídica, por exemplo. Poxa, uma área que é mais nova e está crescendo e cresce muito, que muito legal, tem muito escritório bacana isso aí, da área de saúde, entendeu? Ou seja, compartilhamento de consultórios, sabe? Eu fico imaginando, assim, olha que interessante isso, fazendo um contraponto aqui de antes e depois, enfim, do que é antigo, do que é moderno e tal. O coworking aqui em 2011, cara, atraía muito cliente por causa de preço, né? O cara, sei lá, tá bem ruim de grana ou deu uma queda no que ele faz, produto, serviço, enfim.
ele vai para um coworking que é mais barato. Cara, com o passar do tempo e o serviço foi amadurecendo e a gente, nós pioneiros, né? Não gosto de falar eu não, porque não sou, mas eu sou um dos. Mas por muito tempo aqui em Belo Horizonte, foram 6, 7 espaços que nós surfamos aí sozinhos, nos ajudando, sabe? Para, principalmente, difundir o conceito de coworking, né? O que é o coworking, como o coworking te ajuda, os benefícios, as vantagens, as desvantagens, tem também, né? Então, assim, a gente propôs criar um ambiente que tornasse o coworking difundido e que ele gerasse essa demanda, a gente gerando essa demanda. E depois de um tempo, o que aconteceu? Essa pessoa vinha para o coworking por estratégia. Primeiro, ele vai reduzir custo, ele vai conhecer gente, ele vai poder gerar negócio, ele vai poder trocar serviço, a famosa permuta que sempre existiu, né? Vai poder trocar serviço, vai poder usufruir de uma infraestrutura profissional que ele não poderia na época, hoje até pode mais, mas em casa, mas também ninguém consegue ficar em meeting o dia inteiro, na Skype na época o dia inteiro, ou seja, então os coworkers foram se profissionalizando por exigência do próprio público, foi um negócio bacana, ou seja, o Desk cresceu muito por feedback de cliente, mas muito, cara, eu ouvia tudo, sentava, conversava, nossa, é isso mesmo, como é que eu nunca vi isso? Então, só nessas questões. E até hoje é assim, né? A gente recebe feedbacks incríveis, a gente administra, joga para dentro, contribui, joga para dentro do time, difunde essa inteligência, esse crescimento, esse conhecimento. E assim, qual que é hoje a grande vantagem? Assim, justamente a gente consegue aliar estrutura de primeira, de ponta, mobiliário ergonômico, dentro das normas, link dedicado, com redundância, vai ter problema de internet, sabe? Tem um cafezinho pronto, um biscoito, um pãozinho de queijo. Hoje, felizmente, a gente já tem o nosso rooftop lá, que inclusive, vou dar um spoiler aqui, em fevereiro, se Deus quiser, que lá vai estar o bicho, vai estar sensacional, o projeto está ficando lindo, então segue a gente aí no @Desk Coworking, aí vocês vão ficar antenados, vão fazer o diário de obra, né Paulo? Eu acho legal, você falou alguns gatilhos que as pessoas vêm para por que elas procuram coworking, né? Eu falando estrutura, não sei o quê. E existem alguns gatilhos que hoje vão aparecer mais, né? Você tem, por exemplo, o gatilho que a gente está vivendo uma onda de calor. Cara, esse é um caso incrível, cara. Pois é. E só, eu quero saber esse caso. Mas só complementando, por exemplo, hoje um ar-condicionado numa casa, ele dobra ou triplica uma conta de luz. E no coworking, você não tem um valor de coins sem ar-condicionado, com aquela estrutura. O ambiente climatizado, porque ele tem uma estrutura para você ser produtivo. Uma temperatura ideal vai tornar você mais produtivo. Isso é cientificamente provado, né? Você tem questões, por exemplo, estudos de climas, assim, em reuniões, por exemplo. Se você quer que as pessoas dispersam na reunião, por exemplo, ou você tem um ambiente muito gelado, né? Ou coisa muito quente. Quente as pessoas ficam incomodadas, não vão prestar atenção. O gelado as pessoas ficam mais sonolentas e tal. Então existe uma temperatura ideal. Existe mesmo. O cérebro nosso ele funciona muito bem com temperatura acima de X graus, que eu não sei de cabeça, não vou falar para não falar errado. Mas tem isso. Não, isso a gente deixa para os especialistas. A gente só está dando crédito para eles. Se a gente mandar no grupo aqui agora, que a gente participa junto, já eles respondem, né? Só especialista no grupo. Um abraço para a turma lá. Mas olha que interessante, Paulo. Em junho, agosto, cara, foi um negócio que foi me incomodando, que eu achava que os escritórios estavam muito vazios, sabe? Falei, caramba, cadê os clientes? Posição paga, cara. Posição paga. O cara tá ali, tá frequentando, né? Não tá frequentando, mas tá pagando. Eu falei, incomodado. Falei, vamos ligar para essa turma, deixa eu ver o que tá acontecendo. Não, eu tô home office, tá muito frio. O cara não saía de casa, cliente, para vir para trabalhar no coworking, né, cara? Quer dizer, não só no coworking, não em lugar nenhum, né? E agora, com esse calor, cara, o escritório lotado. Aí eu falei, gente, vocês estão vindo aqui pro meu ar-condicionado. Vou desligar, olha só que interessante como é que é esse comportamento, cara, e que não tem jeito. Não tem jeito, cara. Ou seja, muito uma necessidade fisiológica, né, cara? Da pessoa, cara. E assim, a gente vai gerando, assim, eu gostei muito da palavra que você usou aí, desses gatilhos, né? Então, a gente sempre busca aqui no Desk, assim,
eu vou dizer, como é que eu vou te contar isso? Assim, foram a duras penas a gente conseguiu identificar algumas falhas no nosso processo assim, desse contato com o cliente, sabe? Então a gente vem aprimorando isso dia a dia, criando ferramentas, criando dispositivos, criando recursos, melhorando algumas coisas de site, peças, né? Eu sei que vive aqui com a gente aqui, você me ajuda muito nisso, para justamente criar esse engajamento entre os clientes, né? Hoje, 2023, quase 24, cara, nós vamos bater final do ano aí, se Deus quiser, com quase 1.250 clientes na base, cara. Então, é muita gente para a gente poder gerar negócio. E quando eu vejo que eu não estou conseguindo, às vezes eu estou até conseguindo, mas de uma forma orgânica, mas eu não estou sabendo, isso me incomoda. Cara, meu papel aqui como sócio fundador e atuante aqui no escritório e gestor aqui do espaço, eu preciso criar esse ambiente de sinergia entre os clientes, né? Eu preciso gerar isso. Inclusive, isso é tema de feedback de muitos clientes. Um dia, eu até passei vergonha, né? Um cliente nosso aqui falou assim, pô, eu não sabia que tinha empresa XXX aqui assim, não. Eu falei, não, doutor, tenho aí. Cara, vocês têm que avisar isso. Eu falei, cara, então, é verdade, né? Então, a gente está desenvolvendo... O cowork, ele vira isso, né? Ele vira um fomentador de negócio entre as pessoas que participam do coworking, né? Então você tem gente que tá procurando um design, pô, tem um design na mesa do lado, né? Então eu preciso de uma pessoa de TI, pô, tem um TI do lado. Eu preciso de um advogado, pô, tem um advogado do lado, né? Eu preciso de uma pessoa que trabalha com recrutamento e seleção, tem uma pessoa do lado. Então assim, isso eu tô falando de hoje, que a gente passou ali, tem exatamente essas pessoas ali trabalhando, né? Então é legal porque você participar de um coworking não é só uma estrutura, ele vai além, né? E aí eu queria já chamar e são algumas vantagens, né? Eu queria que você falasse as grandes vantagens do coworking e você pontuar as desvantagens também. Claro. Que eu acho que senão a gente fica só passando pano, fazendo as coisas legais e a gente não toca nas coisas que a gente melhora também. A gente tá sempre procurando melhorar. Sem dúvida. E é esses pontos que a gente tenta melhorar. O ponto, assim, os pontos, graças a Deus, existem muito mais pontos fortes do que fracos, né? Mas é bom que tem que pegar um fraco também e tentar, como é que eu vou te dizer assim, não chega ao copo só meio vazio, né? De repente um ponto que é fraco, você pode tornar ele forte e a coisa fica boa. Mas assim, ponto forte hoje, economia, né, cara? É muito mais econômico, que a gente tem uma planilha aí também, que a gente pode até deixar aí na descrição dos vídeos, dos áudios aí, né, Paulo, nas plataformas, que a gente disponibiliza a planilha totalmente de graça, que você faz lá o comparativo entre você montar um escritório próprio, entre você ter uma estação de trabalho num coworking, ou você, depende do tipo de negócio, você está numa sala privativa dentro de um coworking, tá? Então, assim, só para não perder na pergunta, ou seja, é uma primeira vantagem, economia. Outra coisa, praticidade. Cara, é muito prático. Outra coisa, antiburocracia total. Ou seja, precisa de entrar, precisou de sair, é só comunicar. Ou seja, uma cultura nossa, filosofia nossa, eu não prendo ninguém por papel. A gente tem um aviso prévio que ele é mais para você fazer uma referência em termos de gestão e planejamento do que qualquer outra coisa. Porque você não consegue saber se vai gerenciar um negócio, vai sair, entrar, vai cancelar um contrato não em 30 dias. Você está completamente desorganizado. Então, ou seja, não tem fidelidade. Você só me avisa que vai continuar ou não. E isso é filosofia do coworking, né? Lógico. A filosofia do coworking é essa, de se ajudar e você não vai criar burocracia para ir de contra isso. Cara, né? Eu vejo o caso aí, a gente participa de muito grupo, o cara fala, meu cliente saiu aqui, eu pedi ele 90 dias de aviso prévio. Depende. A gente tem esse visto aqui que também tem 90 de aviso prévio. Mas é o seguinte, aí é questão de viabilidade socioeconômica do negócio, para manter o negócio de pé. Eu não consigo montar uma sala privativa para você comprando móvel, cada cadeira R$1.000, cada mesa R$1.000, ar-condicionado R$5.000 com instalação, para você virar para mim e falar assim, não quero mais não daqui 15 dias. Não tem jeito. Às vezes depende até de um servidor dedicado. Claro, né? Tem de tudo. Tem de então, tudo, assim, né? A gente montou uma sala aqui que era assim, né? Não só uma estrutura maior de móveis, de mesa, para atender a necessidade do aquele cliente, como precisava de um servidor, um ar-condicionado mais potente por causa do tipo de servidor. Número de pessoas. Né? Então, assim, vamos dizer assim, que seriam pontos fora da curva, né? Exato. Assim,
É flexível, gente, mas assim, tem exceção. E outra coisa que eu gosto de dizer muito, gente, tem bom senso. Tem que ter bom senso. Não só no coworking, não para qualquer negócio, né? Eu brinco, não, eu falo muito sério o seguinte, eu não gosto de fazer negócio. Eu gosto de estabelecer relação comercial. Quando você faz negócio, é uma vez só. Né? Eu gosto de citar o exemplo da televisão. Vamos lá no marketplace da vida desse aí, nós vamos fregar ele até conseguir o melhor preço para comprar uma televisão. Que dia que eu vou comprar outra televisão? Daqui 6, 7, 8 meses, o cara nem vai lembrar de mim nem nada, ele tá ali. Agora, relação comercial não, cara, a gente tem um relacionamento todos os dias. Então, assim, esse trato de respeito, esse bom senso, você tá com um coworker que todo dia você vê a pessoa, né? Você escuta, você executa, enfim. Então, Paulo, são essas as vantagens também. Outra vantagem também, especificamente no caso do Desk, essa capilaridade. Hoje, você é cliente do Desk aqui, você consegue utilizar qualquer uma das nossas 3 unidades, aqui da Cidade Nova, do Luxemburgo e do Santa Efigênia, né? Aqui onde nós estamos falando agora. Outra vantagem, serviços adicionais, como o escritório virtual. Poxa, depende do negócio, você vai manter uma secretária, eu não gosto, eu faço isso de uma forma muito sutil para não desmerecer ninguém, nem nenhuma profissão, nem nenhuma área de atuação, nem nada. Mas agora eu estou vendo só como um número. Se eu precisar de uma secretária, tiver que contratar, eu vou ter que pagar, deveria do salário dela. Hoje, o serviço de escritório virtual, que faz muito bem muitas das atividades, tem um preço, cara, que é, sei lá, 1/3, sabe? Sem vínculo trabalhista, sem nada. Isso que eu ia falar. Se você levantar vínculo também. Trabalhista, todas as questões que fora salário, né, que você tem transporte, alimentação, todas as coisas que você tem, e o cuidado daquela pessoa também, que se aquela pessoa falta, claro, né? Não. Então, assim, é um preço que eu falando da minha experiência. Não é nem 10% do custo. Mas, Paulo, existem negócios que, de fato, não tem jeito mesmo. Não tem jeito. Você precisa de uma pessoa para te auxiliar, porque às vezes ela não vai só atender um telefone ou vai fazer alguma outra atividade mais simples. Não, você precisa de uma pessoa ali que tem mais rotinas, tem mais atividades, tem coisas mais estratégicas para te acompanhar, para te dar a mão. Algumas coisas precisam ser feitas a 4 mãos mesmo, mais responsabilidades e por aí vai. Enfim, Paulo, assim, outras vantagens, por exemplo, assim, essa questão dessa fidelidade, já citei aqui. E desvantagem, cara. O desvantagem é o que eu digo o seguinte, a desvantagem está muito aliada ao perfil da pessoa. Então, vou dar um exemplo aqui. A pessoa que tem dificuldade de concentração, o coworking pode se tornar uma grande desvantagem para ela em determinadas áreas, em determinados momentos. Por exemplo, estou trabalhando aqui agora e na mesa do lado tem 2, 3 pessoas que elas estão naquele momento, a pessoa não vai falar alto, não vai nada, mas está numa conversa paralela, um levantou para pegar um café, a pessoa quer um café também, né? Aí, se a pessoa que tem dificuldade de concentrar, talvez ela vai sentir essa dificuldade. Outra questão, tom de voz. Por isso que eu sempre faço essa associação com o perfil. Cara, tem gente que só fazer call em espaço compartilhado, aí tem que ir lá para a cabine, né? Então, o que não tem uma cabine, por exemplo, pode ser uma desvantagem. O que tem, não tem problema, o cara vai para lá e grita, né? E vai xingar o 0800 da vida dele lá. São desvantagens. Outra desvantagem que eu vejo, nesse caso, por exemplo, quando você não tem flexibilidade nos contratos ou como é que eu vou te dizer, as ações ou os serviços, eles são engessados, né? Ou seja, você tem aqui o compartilhado aqui, mas você tem que contratar 4 horas de estado de reunião. Então, de repente, assim, a desvantagem está muito associada a isso. E outra coisa, só para concluir essa questão de desvantagem, ela está muito, como eu te falei, ela está muito associado com o perfil que você quer. Se você quer uma coisa muito só do seu jeito, aí não vem para o coworking não. É melhor você montar seu escritório mesmo. Porque no coworking tem regra, no coworking tem hora de sair, de entrar. Ninguém é seu empregado. Você sujou um copo ali, você tem que lavar, né? Eu gosto de brincar o seguinte, cara, o coworking não resolve problema de berço. Se o cara deixa um copo sujo ou um prato sujo na pia, ele faz isso na casa dele. Só tem que aqui, nós vamos falar com ele, ele vai olhar e falar assim, mano, tem uns que falam, mas vocês que tem uns que falam, não, vocês que lavam, não? Tá? É assim que dá aquele sorrisinho de canto de boca, não, é você que lava, né? Então, assim, tem coisa que o coworking não resolve e não tem jeito. É melhor chegar pro cara e falar, deixa eu te falar uma coisa, é melhor você montar o seu escritório, eu te ajudo a montar, do que você manter uma pessoa dessa aqui, sabe, assim.
São essas questões assim, básicas. Assim. É divertido, cara. É legal. É legal que você falou assim que tem as desvantagens, praticamente nós estamos falando aí de estrutura, estrutura do coworking, como que ele funciona, né? Que eu acho que questão de burocracia, engessada, né? E aí você falou um pouquinho de perfil, né? E aí você falou um pouquinho das pessoas que o coworking não são para elas, né? E aí eu queria fazer uma pergunta para você, e aí você reforça também esse final. Primeiro é, para quem é o coworking? O coworking funciona para quais pessoas? Quais perfis? E desses que não funcionam, além desses que você falou, tem mais alguns outros? Tá. Olha, o coworking funciona muito bem para quem, assim, tem essa facilidade de trabalhar próximo de outras pessoas e compartilhar espaço, sabe? Ele funciona muito bem nesse sentido. Pessoas que, vamos dizer assim, são menos tímidas, tá? Ou seja, tem facilidade de interação, tem facilidade de gerar negócio, de propor novas ideias, tem uma como é que eu vou te dizer assim, uma forma desgarrada das coisas. Você não precisa ter sua cadeira, sua mesa, sabe? Você precisa ter um carro, precisa usar um carro, sabe? Precisa ter um escritório, precisa usar um escritório. Seria um perfil ideal para o coworking. Agora, se você me falar tipo de profissional liberal, cara, aí nós já testamos todos aqui, né? Já testamos, a gente faz esses testes até hoje, né? E hoje a gente tem advogado, arquiteto, engenheiro, desenvolvedor de sistema, né? A gente tem a lavanderia da esquina aqui, tem multinacional. Então, assim, isso foi crescendo a partir do amadurecimento do coworking, a partir da confiança que os espaços de coworking geraram no mercado, a partir do momento que os espaços de coworking começaram a se mostrar como soluções economicamente viáveis. Tem muito cliente que vem para cá e fala, pô, mas qual que é a segurança de eu colocar a minha empresa aí no seu coworking? Então, a gente tem uma série de argumentos que a gente fala para esse cliente que por que dele colocar essa empresa aqui no coworking, que é um outro serviço do coworking, né? Que nós vamos entrar daqui a pouquinho, talvez, o escritório virtual e o endereço fiscal. E aí, Paulo, o coworking ele não serve de jeito nenhum, dando sequência respondendo a sua pergunta, para aquelas pessoas, igual eu já citei há pouco, que têm dificuldade de concentrar, aquelas pessoas que são muito criteriosas em determinado tipo de situação, pessoas que precisam de privacidade, muita privacidade. Por exemplo, tem um caso clássico aqui que uma advogada ela é especialista em adoção internacional. Adoção internacional é um caso estritamente sigiloso, que corre sobre, se eu não me engano, estou falando bobagem aqui, mas sobre segredo de justiça, tem sigilo, né? Tem todo um processo de muita privacidade que envolve isso. E ela sempre quando vem para cá, eles querem ficar numa sala de reunião nossa que, por exemplo, não tem câmera. O nosso ambiente comum ele é todo monitorado, tá? Mas a gente mantém uma sala de reunião justamente para esses casos, sabe? Que a gente não faz esse monitoramento. Então, assim, são casos mais difíceis de estar num coworking, sabe? E vai muito do perfil, cara. Que pessoa que fala alto, não respeita, em suma, rasgando o velho. Pessoa mal educada, cara. Pessoa mal educada não tem jeito, cara. Não tem jeito. Falta de bom senso. Aí é nenhum lugar, né, cara? Nenhum lugar. É por isso que eu falo, esse cara tem que ter só dele. Entendeu? Tem que ter só dele. Ser chefe, né? E sozinho, né? Porque hoje, cara, nos tempos modernos aí, a gente não permite mais esse tipo de situação, sabe? Legal. E aí, legal, você falou de ser modernos, e você falou um pouquinho sobre o perfil, e você falou sobre empresa, né? Empresa, e a gente tem em casa aqui, por exemplo, empresas que, e aí eu vou tocar nesse assunto, que empresas que vêm que somente vai poder encontrar todo mundo que está em home office e fazer aquela reunião. E aí eu quero falar com você, a gente fala muito sobre home office na pandemia, né? E eu queria que você contasse um pouquinho do coworking pré e pós-pandemia. Que foi pandemia, eu acho que foi um momento assim marcante para todos os negócios, né? No mundo. Não tem um negócio que não foi impactado com a pandemia, seja ele qual for, se ele é virtual, se ele é físico, qual for, todos foram impactados, isso é fato. Mas eu queria saber do coworking pré-pandemia e pós-pandemia. Eu posso voltar um pouco lá claro, por favor. Antes de 2011 não, né? Não, 2011 mesmo, 2011 para 2012. Porque aí eu vou conseguir te dizer por que, inclusive, que o Desk sobreviveu na pandemia.
tá? Porque senão também não teria não, cara. Assim, a coisa foi feia, sabe? Mas, obviamente, trouxe muitos aprendizados, né, cara? Trouxe muito aprendizado mesmo, muita dor, muito aprendizado, enfim. Mas aí o que acontece? Paulo, lá nos idos 2011 para 2012, a ideia nasceu somente de compartilhar estação de trabalho. Ou seja, igual você vê lá em cima, cada estação de trabalho é um cliente e por aí vai. Beleza, 30 estações de trabalho, na época era R$1.000 cada estação de trabalho. Aí eu falei, pô, estação de trabalho, no melhor cenário aqui, vai lá, fui bonzinho comigo, né? 80 fui bonzinho comigo para me auto-enganar, né? 100% de ocupação, R$30.000. Não vou conseguir 30 pessoas que nem a pau. 70, pá, metade vai dar 15. Cara, esse negócio não dá dinheiro não. Como é que eu vou fazer? Aluguel de tanto, condomínio, IPTU, internet, um funcionário, tecnologia, porque não, a gente sempre foi muito forte na parte de tecnologia, né? A gente tem uma presença... Você veio de TI, né? Não podia... Não podia ser... O santo de casa só não faz milagre lá em casa mesmo. Não podia ser espelho de pau em casa de ferreiro, não. Pai, porra, a internet não funciona aqui no quarto. Enche meu saco. Então... Isso é muito legal do Paul, que ele tem essas coisas, ele traz os casos da casa dele aqui e faz referência com... Não, co-work tem, mas lá em casa não, lá em casa é outra história. Vou rotear a internet lá pra casa, vai falhar nunca mais. Mas aí, Paulo, onde que eu tava mesmo? Nós estamos falando sobre pré-pandemia, você voltou lá em 2011. Voltei, lembrei. Aí o que acontece, cara? Falei, nossa, esse negócio não vai dar dinheiro não, cara. Já nasci morto, fudeu. Aí falei, caramba, olhando, pesquisando, caçando na internet, mundo inteiro. Falei, cara, e esse serviço aqui de escritório virtual, hein? Já tem tudo aqui, fazer o atendimento telefônico das empresas, que precisam de atendimento telefônico, beleza. Aí eu olhei no mercado, tinha 2 empresas, tinha uma outra empresa em São Paulo que fazia atendimento telefônico também. Falei, cara, acho que isso aqui dá para escalar. Porque o ambiente compartilhado, para eu escalar, eu tenho que comprar mesa e cadeira. E ter espaço físico. É muito mais difícil, muito mais caro. Fui investir num outro servidor para colocar ali o meu PBX virtual bonitinho e cada número ser um cliente. Falei, cara, beleza. Em vez de fazer propaganda para mídia e artigo, né, cara? Por falar em não alcançar 700 artigos autorais únicos, originais, essa semana, hein? Publicados no blog do Desk, hein? Acompanha lá, gente, tem muito conteúdo legal lá. Então, assim, pô, fico muito orgulhoso de falar isso, sabe por quê, Paulo? Porque muita coisa eu mesmo que escrevi, cara. Porra, eu ia falar. Falar que coisa, 70% ali foi você que escreveu. Nossa senhora, cara. Tive muita ajuda de muita gente, muita gente. Mas, enfim, falei, cara, esse servicinho aqui de 200 conto por mês aqui é bom, porque eu consigo escalar ele. Vou lá no operador, só vou pedindo número, vou vendendo peço número, peço número. Beleza, cara, ó. Minhas campanhas, cara, ó. E aí eu vi enquanto espaço de co-work vendendo estação de trabalho, que era muito mais caro do que é hoje, né? E era difícil, tinha que quebrar cultura ainda. Falei, cara, esse serviço aqui, comprar valor agregado aqui, com esse serviço, posso fazer isso, outro, vai dar legal. Complemento, o cara pode vir cá e usar. O espaço tá vazio, cara. Contrata serviço que você usa lá um dia, 2. É o pacote, né? É o pacote. Fui bolando essas estratégias, fui desenvolvendo, cara, graças a Deus, a coisa começou a andar. E depois veio essa questão muito do brasileiro de empreender, né, cara? A gente tem isso muito no sangue, né, cara? A gente só precisa ser muito mais organizado, gerir melhor as finanças e tal, cara. Entender melhor de leis, entender melhor de contabilidade. Ter um apoio jurídico, tributário, fiscal. Exatamente. O empreendedor ele abre muita mão de muita coisa importante, cara, que nunca deveria. Você tem que ter um jurídico, você tem que ter tecnologia. Pô, eu ficava puto, cara, quando o cara via TI como custo na minha época lá, cara. TI é totalmente estratégico, cara. Totalmente. TI tá no organograma lá de baixo de quem manda na porra toda, velho, saca? Então, assim... TI é aquele negócio, né? Você pode economizar meses de serviço com... Chama o cara da informática lá. Não é assim? Chama o cara da informática. O menino da informática. Quem chamou o cara da informática se lascou, velho. Quebrou o cara e tratava os caras da informática assim, se lascaram. Mas, enfim. Aí eu falei, cara, eu vou começar a comercializar. Por que eu quero dizer isso? Porque o brasileiro empreende para empreender. Se ele quiser seguir um caminho legal, se teve um consultor, um mentor, que eu acho que não pode abrir mão disso de jeito nenhum, ele foi orientado a abrir uma empresa, a emitir nota, porque o cara acha que ele vai trabalhar só com o cara da esquina, que não precisa de nota. Quer nota, doutor? Não precisa de nota, não. Ele vai vender os serviços para uma empresa grande, vai ter que faturar para receber daqui 30, 60, 45 dias,
E beleza, aí o que acontece? O que você precisa para abrir uma empresa? De um endereço fiscal. Aí você pega num nível que o cara está mais maduro, fala, cara, não vou misturar meu endereço residencial com meu endereço comercial de jeito nenhum. Vai chegar correspondência, é minha avó que vai atender, o proprietário do apartamento não vai deixar, inúmeros problemas vai assim. Vai se perder correspondência. Vai se perder correspondência, vai extraviar, vai receber coisa importante lá e vai voltar, enfim, é só transtorno. E aí, cara, batemos forte, cara, de uma maneira muito agressiva no serviço de endereço fiscal. Começamos a vender endereço fiscal, né? E a gente aumentou a capilaridade quando em 2018 a gente abriu na Raja. Então, oferecemos essa opção ainda, né, para o cliente. Agora, recentemente, a caçulinha ali na Cidade Nova, que graças a Deus também está performando bem. Estamos lá com 80% das nossas estações de trabalho e sala privativa já ocupada. Já vamos fazer uma outra expansão. Para quem não sabe, o Desk ele está hoje em Belo Horizonte, no Santa Efigênia, que é vamos dizer, a matriz, né? Sim. Nós temos uma unidade ali na Raja. No Luxemburgo. E nós temos a terceira unidade que fica ali na Cidade Nova. Isso, pegando, abrangendo bem ali o vetor norte. Então, ou seja, só ponto qualificado. Só localização privilegiada. E tem essa questão também, né? Olha que coisa sutil, mas importante. Você vai dar uma localização, um ambiente, um ar corporativo para o seu negócio. Você vai contratar esse serviço, vai ter uma empresa empresa do Paulo, bom dia, boa tarde, boa noite. Ele vai com o Paulo, o Paulo tem uma reunião, cara, totalmente profissional. Deixa o recado para mim, deixa um e-mail, WhatsApp, SMS, o cara recebe, vê, correspondência, a mesma coisa, consulta a correspondência dele lá na área do cliente, enfim. Mas aí, Paulo... É legal você falando da correspondência, né? Que tem coisa que o cara não pode vir aqui pegar, você escaneia digitaliza e manda para ele. Tem nossos parceiros, motoboy, tudo. Não é só receber, só retender, é um serviço mesmo, como se o cara tivesse um escritório mesmo. Exatamente, né? Literalmente. Todo dia, Paulo, a gente busca agregar serviços a esses clientes. Então, nesse momento agora, nós estamos desenvolvendo uma parceria com um parceiro, com uma empresa de GED, de gestão eletrônica de documentos. Para quê? Para a gente ter essa área do cliente, o correspondente digitaliza, ele autoriza a gente, tudo isso com consentimento, autorizado, tá? Contrato direitinho, a gente mantém na área dele. Outra coisa também é a questão da gestão de agenda para profissional liberal, que a gente vai falar só para não misturar os assuntos aqui. É um serviço que nós vamos lançar agora em 2024 com muito mais força, legal, que vai agregar também. Mas tem muita coisa para poder fazer, graças a Deus. Então, Paulo, por que eu dei essa volta? Esse serviço de endereço fiscal do escritório virtual, ele criou um alicerce de receita recorrente muito grande. Porque é o seguinte, 2 mil, como é que fala? R$100 de 10 clientes não é muito dinheiro. R$100 de 100 clientes é dinheiro. De 200 clientes, de 300 clientes é cliente. Né? Então, assim, a gente foi construindo essa base. Por que eu estou dando essa volta toda? Volta não, né? É salutar te dizer isso. Para conseguir responder a sua pergunta. Como é que foi o Desk pré-pandemia? A gente estava bombando, cara, né? Vendendo bem todos os serviços, o escritório cheio, salas privativas aqui lotadas. A característica aqui do Santa Efigênia, como a gente tem as salas privativas nos outros andares, então, assim, já respondendo a sua pergunta, nós sofremos menos, tá? Mas o que acontece? O negócio do nosso cliente parou, ele deixou de pagar a gente. O que a gente tem que fazer? Recorrer também ao proprietário. Inclusive, a gente teve muita ajuda. Eu acho que todo mundo se ajudou, né? Nesse sentido aí de como é que eu vou te dizer? De conseguir salvar o outro. Empatia, né? Se você trabalha com gente que é empático, né? Entende a situação, ser honesto, né? ser justo, enfim, ser coerente, ser bom senso, ou seja, ter seus valores que nunca podem ser transgredidos. Enfim, os clientes todos, de compartilhar o que aconteceu, todo mundo foi embora, cancela o contrato. Né? Ou seja, não precisa nem cancelar o contrato, meu amigo, nós estamos em uma pandemia. Né? Não tem nem como, não vai abrir. Então, receita, zero. Sala privativa, receita, zerou. O que manteve? O virtual. Então, o que acontece? E, como a energia elétrica, que é o valor alto que a gente tem, diminuiu, a turma dos colaboradores, por exemplo, a gente colocou em casa, então, por exemplo, já reduziu um pouco o custo relacionados a
a Vale Transporte, teve aquele incentivo do governo de pagar, de não pagar, aquela questão toda, mas uma hora vai ter que pagar, né? Aquilo não foi de graça, né? Mesma coisa de negociar os aluguéis e tal. O que eu consegui, por isso que eu tive um respaldo muito grande de todos os meus clientes de sala privativa, porque o que eu consegui com as pessoas que eu pagava, eu repassei na íntegra para eles. Então, ou seja, eu não estou tendo despesa, também não vou dar despesa para você. E a gente foi levando, cara, desse caminho e perdemos muito cliente, né? Infelizmente, mas assim, aconteceu. Mas o que eu quero dizer, o serviço de endereço fiscal do escritório virtual, ele manteve aquela estrutura, por causa que ele detém um percentual alto do faturamento. Ou seja, o X% desse faturamento é referente a esse serviço e ele não parou. Aí que eu te conto uma coisa. Pelo contrário, depois que passou a primeira onda, veio uma porrada de onda, né? Quarta onda, a terceira onda ali, a coisa começou a estabilizar, já começou a vacinar. As empresas, já antes de voltar, elas fecharam algum lugar, teve que abrir o escritório, teve que fazer tração contratual. O que acontece? A gente teve um número muito grande de contratação de endereço fiscal naquela época. Porque a pessoa precisava abrir empresa, ou seja, precisava também mudar o endereço dela. Agora, Paulo, acompanhei muito. Houve muita mudança, né? Muita mudança de endereço. De forma de contratação também. De contratação. Né? Muita gente que antes era carteira assinada, precisou ter uma firma, né? Uma empresa para poder continuar no próprio emprego, né? Continuar a fazer a mesma coisa, né? Houve muita mudança de formas de contratação também nesse pandemia, pós-pandemia. Já tinha os PJs, já né? Tinha. Mas teve também, Paulo, como é que eu vou te dizer, aquela empresa, aquela pessoa que não demandava aquela infraestrutura para rodar o negócio dela. Isso aconteceu muito. E só percebeu isso com relação na pandemia, quando a pandemia veio. E muitos negócios têm demanda de zero de infra. Eles performam muito bem de qualquer lugar, tendo uma internet. E o cara às vezes mantinha essa estrutura física para poder manter o time, né? Isso é importante, a relação humana, cara. Nós somos humanos, né, cara? A gente não precisa desse contato aqui. Ninguém consegue estar trabalhando em casa. Então, assim, mas em determinado momento, ele falou assim, olha, eu não preciso de ter as 400 pessoas lá, não, mas assim, eu posso manter de 200 em 200. Então, ele reduziu o tamanho de onde ele estava. Reduziu o aluguel que ele pagava, às vezes, 15, 20 mil reais, para um aluguel que pagava 2. Ou veio para um coworking, conheceu muito. Muitos coworkings no Brasil todo absorvido, no mundo todo, inclusive, absorveram muitas empresas de 30, 40, 20, 25 pessoas. Muitos se adaptaram, muitos estão correndo desse mesmo jeito. Eu digo o seguinte, Paulo, a pandemia também, ela esfregou muita verdade na cara de muita gente. E muita gente, é o seguinte, péssimos gestores, tá? Péssimos administradores, sempre misturaram dinheiro de empresa com dinheiro do próprio bolso, da pessoa física com a pessoa jurídica, e já estavam quebrados, e simplesmente usaram, eu quebrei por causa da pandemia, para não passar vergonha, né? Porque já estava quebrado, sabe? Então, assim, trouxe esse ensinamento, sabe? Porque, cara, hoje não dá para você poder brincar mais com essa questão de gestão. Não vai ter uma demanda, pagando uma demanda por mera vaidade, por mero ego, por mero o que o meu cliente vai achar. Cara, seu cliente não vai achar nada, ele quer que você resolva o problema dele. E, inclusive, eu tenho um caso engraçadíssimo aqui no escritório. Por favor, casos engraçados, por favor. Engraçado e constrangedor. Opa, melhor ainda. Você sabe que as salas de reuniões tem 2 salas de reuniões, são dentro do espaço compartilhado, né? E numa delas saiu tinha um advogado, né? E o cliente do advogado chegou, entrou na sala e saiu e tal. Doutor, toda obrigado. Mas tira uma curiosidade. O senhor não tem escritório, não? O doutor trabalha num coworking? Falou assim mesmo, assim, até meio arrogante, sabe, cara? Aí eu tava assim, sentado lá, até, né? Levantei o zóio, olhei, aí o advogado muito elegante, falou assim, aqui para mim é muito estratégico. Primeiro é o seguinte, eu não preciso manter um escritório, você viu aqui que eu te recebi muito bem, um escritório, com todos e até mais coisas do que talvez eu sozinho conseguiria proporcionar. Então eu consigo te atender muito bem aqui. Mas uma coisa meio objetiva, eu vou te devolver a pergunta. Ele falou assim, você quer ir me visitar no meu escritório todo bonito, todo
porta de madeira de 4 metros por 4, 8 secretárias, que negócio todo, você quer que eu resolva o seu problema? Aí, você quer que eu resolva sua demanda? Eu falei, não, você me interpretou mal. Eu falei, não interpretei mal não, entendi muito bem o que você falou. Você está me cobrando um escritório, que é uma coisa que na minha cabeça eu conheço mais o meu negócio. Eu não preciso de ter. Eu com esse pendrivezinho aqui eu resolvo tudo. E com certeza ele ia cobrar problema, mais, né? Ele ia cobrar muito mais caro, porque teria que manter uma estrutura. Exatamente, né? Assim, mas ele nem entrou nesse método nem nada não, mas assim, você vê que é o mindset da pessoa, não, cara, eu odeio essa palavra. Mindset tem muito seu mindset. Muito seu mindset. Isso é palavra de coach. Nem coach, não, porque coach foi legal, coach né? foi uma palavra que se perdeu, né, cara? Porque tem coach, tem até os coaches que fizeram coach e virou aqueles caras que é tudo coach. Eu chamo de guru, os guru. Agora tem guru de coach. Nossa senhora. Não, mas aqui, os coaches que me perdoam, não quis ser maldoso aqui, não, só engraçado, que tudo é mindset. Não, mas isso é porque os próprios coaches hoje, os sérios, os que fizeram o curso, que são os especialistas, nem usam mais a palavra, que são psicólogos, são todos, que tem essa a questão técnica para poder fazer esse tipo de trabalho, nem usa mais essa palavra. Mas sacanagem, né, velho? Deu perdão da palavra aqui também, deu uma prostituída grande nisso. Porque virou palavra, é igual o quântico. Vamos fazer aqui uma terapia quântica. Quântico não tem nada de terapia. Quântica é questão de análise dos micros, não sei o quê. Vamos pro mercado central. Não tem nada a ver. Então, assim, a palavra quântica virou uma palavra mágica, né? Então, mas aí, vamos voltar ao mindset. Ou seja, o que acontece? É como as pessoas pensam a coisa, né, bicho? Se você pensar de uma forma que vai ser estratégico, que vai ser econômico, que vai ser prático, que vai ser usual para o seu cliente e para você mesmo, cara, você pode ter certeza que você vai desempenhar um bom negócio, cara. E outra coisa, vamos melhorar a rentabilidade do seu negócio. Aí, Paulo, só para poder fazer aqui uma conclusão da pandemia, cara. Então a gente conseguiu bolar uma estratégia com todos os clientes para poder navegar assim, né, durante a pandemia. Os serviços básicos nós conseguimos manter funcionando. Teve uma hora, eu acho que 2 meses, que a gente não pôde abrir nada, sabe? Mas, ou seja, cara, o que o endereço fiscal acontece? Chega correspondência. O correio parou? O correio não parou. O governo continua mandando imposto, né? Continua cobrando. Parou, as contas continuam chegando. O Simples Nacional te deu uma baianada lá para te cobrar depois. Mas, enfim, não tem... Meu filho, não tem, você esquece, não tem filantropia nessa área. Então, assim, a gente teve que vir aqui 1 hora, 2 horas por dia, pegar a correspondência, avisar para o cliente, aí digitalizava tudo para o cara não ter que vir, mandava, né, e resolveu. E aí, cara, foi caminhando, mas eu quero dizer o seguinte, em muitos espaços que não conseguiram, depois eu dei muito consultoria para muitos espaços de coworking no Brasil todo, Minas, interior, enfim. Isso é legal depois você falar, porque você é um cara muito atuante no setor de coworking, você dá consultoria para coworking, né? Para pessoas que querem abrir um coworking em determinado espaço, você faz todo uma questão de consultorias. Aí depois eu quero que você fale um pouquinho. Vamos falar também de uma coisa nova aí que nós conseguimos também. Vou fazer um agradecimento à Marcelinha, minha amiga e vereadora, que é importante divulgar isso também. Então, Paulo, assim... E a pandemia, cara, ela trouxe muito aprendizado, trouxe muita dor, mas aprendizado, aí ver como é que você conseguia enxergar isso aí. Infelizmente, né, perdemos amigos próximos, né, enfim, é um assunto muito triste isso. Mas a gente, graças a Deus, conseguiu sobreviver bem. Muitos espaços de Belo Horizonte também conseguiram sobreviver bem, que isso é importante. Muitos nasceram depois. Isso é legal. Isso é legal de falar agora do pós-pandemia. Muitos nasceram depois, porque é o seguinte... Nada vai ser como era antes da pandemia e também nunca vai ser como foi na pandemia. Então eu acredito e vejo e vivencio isso todos os dias, que é o seguinte, vai ser híbrido, cara. Quem pode, vai ser híbrido. Não tem por onde fugir. Mas assim, está começando a me perder um pouco do meu time, eu não conheci o meu gestor, o meu chefe, o meu CEO, né, o meu CFO até hoje, meu parceiro. Beleza. Só tem que é o seguinte, aquela estrutura para 400, 500, 600 pessoas, como tinham essas multinacionais aí, não tem, cara. Eles vão rodar o time como a gente tem aqui no Cowork, aqui nós temos uma empresa
que tem muitas posições de trabalho aqui numa sala privativa, e que cada dia da semana é um time e eles vão compartilhando a infraestrutura. Não tem mais escritório. 2 dias na semana em casa, 2 dias no escritório, as pessoas se conhecem, usam o nosso espaço de rooftop para se integrar, para se fugiu a palavra aqui agora, para se confraternizar, enfim. Mas eu acredito muito que não vai ser nem como era antes, nem como foi durante a pandemia, sabe? Então, assim, todo um processo de amadurecimento. A pandemia, ela nos forçou a tomar muita decisão que estaria ainda para ser tomada daqui, sei lá, 5, 10, 15 anos, né? A gente teve que dar uma caminhada agressiva nesse sentido. Mas quem soube ver um pouco de oportunidade nisso aí tudo, eu acho que ganhou. Infelizmente, a gente despertou vários novos serviços, estamos aí na caminhada, graças a Deus, sem pandemia, todo mundo vacinado. Eu queria depois entrar no serviço de cowork, que eu acho que é legal de dar uma repassada, mas antes disso, a gente falou muito sobre a pandemia é uma crise, né? E o cowork tem uma relação com crises, né? Eu queria tocar nesse assunto. Acho que você tem uma visão legal para isso. 2008, inclusive, né? Perdi grandes consultorias por conta da crise energética lá, né? 2008, né? Mas o cowork, ele sempre navegou bem na crise justamente por conta do compartilhamento de coisas que são onerosas, né? Ou seja, poxa, eu mantenho um aluguel aqui, se eu consigo compartilhar contigo com mais 4, 5 pessoas, cara, dei uma fração disso, eu vou tirar uma fração disso para o negócio. Beleza. Internet, vai pagar um link dedicado? Eu pago um link dedicado hoje é 800 conto, mas a gente divide para 4 pessoas, 200 para cada. Já separamos mais um beiradinho, faz um percentual para o negócio, né? E eles sempre, quando apertam o calo de alguém, falam, poxa, eu vou para um cowork, porque é mais econômico, cara. É muito mais econômico, Paulo. Vai montar, vamos fazer uma conta de padaria, porque eu sei minha planilha de costas, depois você só reforçar o link dela aí. Aluguel, condomínio, IPTU, energia elétrica. Eu gosto de brincar, porque o cara fala assim, nossa, pô, a sala privativa é cara. Aí eu falei assim, nossa, que legal, né? Eu não faço mais o comercial hoje a Luciana faz essa função lá muito bem. E às vezes eu vejo ela conversando no telefone, eu mesmo fazia esse papel. Cara, não, pô, o que é isso? Sala privativa sua é muito cara. Eu falei assim, vamos entender o caro, o que é caro, né? Porque, né? Caro é relativo. Aluguel, condomínio, IPTU, energia elétrica, internet. Aí você fala pro cara, aí tá vendo, ó, ficou um pouquinho mais. Eu falei, você vai limpar seu escritório? Ah, tem que limpar, né? Quem vai limpar? É você? Não, eu não. Então, beleza. Quantas vezes vai limpar por semana? Uma, né? 200 conto. Vezes 4, 800. Eu acho que vou limpar uma só, né? O cara coça a cabeça. Não, pô, mas as pessoas não... Porque é o seguinte, quando você só vê preço, você não vê valor. Né? Isso é clássico, né? Até clichê isso aí, né? Quando você só vê preço, você não vê valor. Quem vê por preço, vai por preço também, cara. Eu não faço, pode falar a verdade, cara. Nem negocio muito, porque o cara não conseguir ver valor no cowork, ele vai matar o projeto dele mesmo e o meu no ninho. Ele tem que vir cá e entender que ele vai conhecer as pessoas. Ele vai vir cá e vai ver que vai usar uma infraestrutura profissional. Ele vai vir cá que vai utilizar um mobiliário de primeira. Ele vai usar uma internet aqui de alta qualidade, segura. Entendeu? Ele vai estar num ambiente para conhecer novas pessoas, para gerar novos negócios, para poder tomar um chopp, tomar uma cerveja, conhecer gente. Então, assim, tem coisa que não tem preço, cara. E ele não paga nada por isso diretamente, né? Então ele pode gerar um negócio. E ele não tem a dor de cabeça, por exemplo, tá alinhado a um contrato de aluguel. Putz, fiador. Procurar fiador, procurar onde quiser. Isso aí nós estamos falando de cara da empresa, né? Agora, o próprio cara que está em casa, que está de home office, tá de alguma coisa, também ele tem algumas coisas ali que se ele pôr na ponta do lápis, é economia, por exemplo, as horas de produtividade, que ele fica mais concentrado, né? Nós estamos falando de energia de ar-condicionado, por exemplo, né? Interrupção. Um local para que ele vai poder, por exemplo, gerar negócio para ele, em vez de sair fazendo anúncio, coisa assim, procurando, sendo que tem uma demanda ali que está latente, né? Então tem muita coisa ali que quer colocar uma ponta do lápis, lógico. Tudo tem um valor, mesmo que ele seja uma coisa intrínseca, uma coisa que subjetiva até, né? Tipo assim, produtividade, né? Ô Paulo, é muito em conta, uma estação de trabalho hoje, depende do plano, se for pegar aqui no Desk hoje, cara, R$700, tá?
Poder trabalhar aí, ter hora de sala de reunião, ter um atendimento telefônico. Um mês, cara. Um mês. Entendeu? Porque não precisa vir, ficar todos os Não, mas se ele quiser, tá aí. Se ele quiser, tá aí. Entendeu? Ou seja, é um escritório seu, cara. É um escritório seu. Aí, de repente, pode ter alguma variação de preço, se a estação é fixa ou se não é. Depende da posição da estação, enfim. E o que é uma estação fixa e uma, vamos dizer, móvel? Uma volante, volante, móvel, né? isso, Volante. Vai pensar que é móvel. É móvel, vai se levar. Ela anda, né? Retirando. Por favor, o que é uma estação fixa e uma estação volante? Isso, ó, a estação fixa é a estação que você, eu gosto de brincar, você pode colocar a foto da sua família ali, do seu cachorro, né, da sua última viagem, enfim, na sua mesa. Fazer uma action figure e colocar ali. Que é isso? Action figure é os bonequinhos de super-herói. Não, nem tem esse negócio de nerd, não, que isso é lá do seu podcast lá. Não, X-Wars, né? X-Wars podcast. X-Wars. Ô, gente, vale a pena seguir lá. Eu fico brincando assim, mas, cara, é muito conteúdo, muito massa, cara, é muito divertido. Aqui, o ruim lá é o Humberto. Humberto. Também não gosto, não. Eu tô lá só pela diversão de falar coisas dessas. O Humberto quer explicar demais as coisas. Não, Humberto, é demais rápido. Aí, o que acontece? Mas voltando à pergunta, isso. O que é uma Depois, estação... na hora de cortar, vai ficar difícil. Vai. Vai. O que é uma estação fixa e uma estação volante dentro do escritório compartilhado do co-work? Legal. A estação fixa é aquela estação sua. Só você pode usar. Então, ali você pode deixar seu computador, seu notebook, a fotozinha da sua última viagem ali e tal, os seus apetrechos assim do seu dia a dia de trabalho, tá? Então é uma estação que é só sua, então a gente chama ela de estação fixa, tá? Você vindo ou não vindo, ninguém assenta naquela estação de trabalho nomeada, tudo direitinho. A estação volante é o flexível, é a estação que a gente oferece para você que está vazia. Então a gente tem uma área no espaço compartilhado que é só a estação flexível até a gente poder manter essa organização estrutural da coisa, do coworking, né? Então assim, eu quero trabalhar só nas sextas-feiras. Você vai trabalhar só nas sextas-feiras? Não tem condição de você ter uma estação fixa. Você tem que ter uma estação volante e você é submetido a chegar no determinado horário, trabalhar numa estação A, estação B. Para você ter uma estação que é só sua, você tem que ter um plano mensal e por aí vai. Por isso que ela é um pouco mais cara, né? Inclusive você pode até variar. Hoje eu vou ficar perto da janela, hoje eu vou ficar lá no fundo. Pode. Né? Hoje eu quero ficar mais próximo ali das meninas que estão aqui trabalhando no desk, eu quero uma ajuda delas. Perfeito, né? exatamente. Como diz longe do ar-condicionado. Longe do ar-condicionado. Depende do dia perto. Depende de tudo. Hoje eu tô com uma rinite um pouquinho mais atacada, vou ficar fora. Exatamente. É interessante. Mas é um serviço muito legal. Mas aí você traz seu computador, você leva pra cá atrás, né? O fixo você pode deixar o computador, pode deixar tudo, né? Então você só vem de casa e... Um ambiente seguro, controlado, portaria 24 horas, recepção, câmera, tudo bem seguro. E depende do plano também, Paulo, do escritório compartilhado, você pode agregar, adicionando, por exemplo, horas de sala de reunião. Você pode adicionar, por exemplo, escritório virtual. Você pode ter somente o endereço fiscal. Então, assim, é outra vantagem. Você desenha o que você precisa e ponto. Tá bom. É legal. Se a gente fosse responder, por exemplo, a pergunta que o co-work pode ajudar um empresário, um microempreendedor, um autônomo, né? São dois serviços, né? Pode ter estação de trabalho. Pode ter a sala de reunião para atender o cliente dele aqui. Né? Pode ter o serviço de endereço fiscal, serviço de escritório virtual, né? Pode ter o espaço de treinamento, se de repente ele quer dar um treinamento, um curso. Pode alugar o podcast. Pode vir aqui para o estúdio de podcast, gravar o seu próprio podcast, ou gravar conteúdos para sua rede social, né? Tem o rooftop, você quer fazer um evento de integração. E daqui a pouco tomar um chopp. E ainda tem a possibilidade de você estar dentro de uma comunidade, gerar e ter negócios ali latentes. Vai estar dentro de uma rede. Eu esqueci alguma coisa, né? Não, é isso. Eu resumi bem assim. Não, a gente só vai agregando serviços nisso aí, tá muito bem colocado, cara. Legal. Antes da gente passar pela questão dos serviços todos do co-work, eu queria que você falasse um pouquinho da que a gente falou lá atrás, que era consultoria de co-work que você presta. Que eu sei que você é um cara que também está muito dentro da política também, né? Não política assim como vereador né? Querendo voto, mas sim de estar buscando ali normas, regras, né? Leis que ajudam co-work, que ajudam negócios. Perfeito. Então, Paulo,
É complicado, cara, porque é o seguinte, um serviço, cara, igual de endereço fiscal, escritório virtual, que é um baita de um serviço, cara, prático, econômico, inteligente, repleto de recursos que pode ajudar o empreendedor, o empresário, pequeno, médio, grande. Hoje ele ajuda, você precisa abrir uma filial no outro estado, cara, você não precisa alugar condomínio, IPTU, não, você vai no outro coworking lá, estabelece sua filial lá, sabe? Ou seja, é um serviço fantástico, cara, fantástico. Pena que ele traz também pessoas, infelizmente, traz pessoas mal intencionadas. Não só nessa área, né? Quando a pessoa quer ser mal intencionada, ela já nasceu assim também, é uma questão de índole, não vou nem entrar nesse mérito aqui, não. Mas a gente está em todos os setores econômicos. Mas como o serviço é tão prático e tão fácil e tão com uma pauta tão antiburocrática, cara, ela atrai essas pessoas que querem fazer mal, atuar de forma ilícita, sabe? E assim, nesses 11 anos, cara, sempre foi uma luta muito grande a gente trabalhar contra isso, né, cara? Vem Polícia Federal, Polícia Militar, vem oficial de justiça. Não, pra gente é natural, o cara não tá procurando a gente, cara, não tem problema nenhum, né? Tem uma conduta ilibada, não tem nada que depõe contra mim, nada, a gente tá aqui trabalhando no dia a dia, mas o cara vem cá, contrata serviço, vai ali e vai lesar um idoso por questão de crédito consignado, sabe? Vai vender um outro serviço ali e que não entrega, e tá aqui, sabe? Ou seja, essa facilidade que o endereço fiscal proporciona facilita a vida do cara, da pessoa mal intencionada, da empresa mal intencionada. E ele sabe disso. Mas vamos lembrar que é pouco, né? É pouco, mas cresceu por conta também da pandemia, das dificuldades, a questão econômica do país. Então, assim... Onde a crise é a oportunidade, né? Nós somos oportunista. Exatamente. Outra coisa, nós somos cheios de lei de Gerson aí também, né? Cara, e nesse meio do caminho a gente começou a ficar muito prejudicado nisso aí, principalmente com relação a... Não que isso tenha vazado, não que isso tenha nos prejudicado de uma maneira, assim, que nos prejudicasse ou financeiramente, economicamente, ou de qualquer outra esfera. Mas uma questão que a gente leva muito a sério aqui, que é a questão de reputação, né? Ou seja, eu não posso ter a reputação que o Desk tem e oferecer um serviço de alta qualidade para esse tipo de pessoas. Ou seja, eu preciso de uma ajuda, aí que eu entro aqui na questão política, de uma questão jurídica, que nos blinde e que a gente consiga, de alguma maneira, evitar esse tipo de situação, né? E dado isso, cara, eu tive a sorte de receber alguns fiscais aqui da Receita Estadual, da Prefeitura e tal, e que me abriram o caminho para tentar resolver isso. E eu fui até muito elogiado lá, quando eu visitei eles várias vezes. Falou, pô, que engraçado, né, cara? Você veio cá e mostrou a cara, mostrou o problema, mostrei números. Aqui, ó, tá fraudando o fisco, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo. E aí eu quero até fazer um agradecimento aqui para Marcela Tropper, né? Eu chamo ela de Marcelinha, cara, que me ajudou muito. Tive lá, bati um papo com ela e a gente conseguiu trabalhar uma questão na esfera do município, principalmente na questão do endereço fiscal. Então, assim, uma coisa até muito nova, nós estamos homologando ainda isso junto com a prefeitura está ajudando a gente nisso, onde que nós vamos conversar, ou nós vamos autorizar a empresa X a abrir no coworking. Então, se não adianta a pessoa estar com o meu documento aqui, ir lá e tentar abrir uma empresa, não, vai bater com os burros na água. Só tem que isso, cara. Envolve uma série de questões. Não é simplesmente contratar uma empresa de desenvolvimento e falar assim, olha, vamos fazer assim, assim, assado e pronto, acabou. Não, tem toda uma questão da burocracia da parte, né, que fala, da parte governamental. Né? Tem os trâmites dele, tem os processos dele, a gente respeita, obviamente, mas a gente está em cima para a gente conseguir homologar isso o mais rápido possível, né? E uma outra vitória também que a gente teve recentemente aí, nós vamos até comunicar isso de uma forma mais oficial, é que a gente consegue abrigar, depois de muito tempo também, essa questão de empresas de comércio. Porque antigamente não podia, tá? Ou seja, é uma lei retrógrada, né? Ou seja, aí a pandemia fez com que as instituições, né? Tanto o Estado, tanto o município, tanto a esfera federal, se voltassem o olhar para assim, poxa, quem falou que esse cara precisa ter estoque, né?
Alguns estados mais avançados, mas Minas ainda estava travado nisso, sabe? Ou seja, Paulo, você vende camiseta. O Estado não deixaria você ter uma empresa no cowork, por quê? Dentro do cowork já tem uma outra empresa, que é o próprio cowork. Então, ou seja, você tinha que alugar, você nem vai ter estoque, você vai comprar direto de qualquer outro distribuidor. Você tem muita gente que vende só na Amazon, por exemplo. Exato, pronto, você matou a charada. O cara só produz e vende na Amazon. Aí o cara tem que pagar. Tô nem falando de dropship, não, tô falando de gente que perfeito. Vende o seu produto na Amazon. Então, Paulo, assim, uma coisa bem nova, assim, eu agradeci muito todos os envolvidos da esfera política, a gente teve que, e eu fui muito bem recebido, cara, inclusive foi uma coisa nova para mim, porque a gente sempre teve aquele racional, assim, falei, pô, serviço público, você torce o nariz, é isso, demora, cara, pelo contrário, cara, fui muito bem atendido por todas as pessoas, fui recebido pelos secretários, né, pessoas que me ajudaram, se empenharam em resolver o problema, que eu mostrei para eles que de fato estava afetando não só quem é o cowork, como o cliente do cowork. E o malfeitor lá estava sendo ainda beneficiado, sacou? O cara lá lesava uma série de pessoas e ninguém achava ele, porque a empresa está aqui no cowork, enfim. Mas questões técnicas, de repente, para esse podcast pode ficar chato. Mas... E quem quer saber mais sobre esse papo, a gente tem o nosso podcast que você fez com a Marcela. Tem. Que se trata muito desse assunto, dessa atuação aí para o empreendedor. Inclusive, tem lei que saiu lá para o empreendedor, né? Que ajuda o empreendedor, que é legal ouvir lá. Exatamente. Né? E assim, Paulo, o que acontece? A gente caminhou agora que o Estado está permitindo, fez uma mudança lá no RICMS, da resolução, que a gente permite, que a gente não, né? Que o Estado permite que algumas empresas, excetuando lá medicamento, tem vigilância sanitária, que tem uma manipulação de alguma coisa assim, químico, medicina e tal, não lembro de cabeça qual, não pode estar. Mas as outras todas, cara, você tem um comércio, cara, você pode abrir sua empresa aqui. Sabe? Então, assim, se for uma evolução grande, uma coisa que vai evoluir, nós vamos divulgar isso aí com toda a força aí agora para a gente poder conseguir caminhar nisso. Legal. Vamos falar um pouco sobre, antes da gente terminar o podcast, que a gente já está nos finalmente. Eu não estou nem controlando o tempo. Eu estou controlando. Eu estou super à vontade. Percebi. 5 horas da tarde já? Estão chegando. Bem, vamos falar, eu acho que a gente já falou sobre escritório virtual, nós já falamos sobre endereço fiscal, nós falamos um pouco sobre sala de reunião, nós falamos Esqueci de falar da consultoria, cara. Eu ia chegar na consultoria. Tá vendo? Pois é. Mas aí, sobre o serviço hoje que a pessoa pode consumir aqui no Desk, né? Nós estamos falando aí da sala de treinamento. A gente não falou bem dela, né? Então vamos falar um pouco. Queria que você falasse um pouquinho da sala de treinamento agora. Sala privativa, acho que a gente deu um breve, mas eu acho que é legal a gente dar uma abordada um pouquinho maior. E quero falar também sobre a inovação do nosso estúdio de podcast. Lógico, isso é maravilhoso. Nós estamos ao vivo aqui a cores, né? Pois é. Então, primeiro eu queria que você falasse um pouquinho da nossa sala de treinamento, que ela vem com um rooftop, né? Fantástico. Né? E vai ficar melhor ainda, hein? E vai ficar melhor ainda, que tem novidade chegando. Inclusive, você pode falar dessa novidade. Posso. Aqui é spoiler, gente. Aqui é spoiler. Vai, você que tá ouvindo a gente aí, aqui é spoiler, tá? Momento spoiler do podcast. O coração tá batendo. Aqui, vamos lá, Paulo. Exatamente, esses são os serviços do coworking, né? Ou seja, o coworking amadureceu tanto. Então, hoje a gente consegue ter outros serviços de escritório virtual, endereço fiscal, sala de treinamento, sala de reunião, as salas privativas, tá? E também o estúdio de podcast, gestão de agenda também, que nós vamos entrar, e assim as outras coisas mais. Além da nossa rede também, que já tá vindo. Já que falar de spoiler, nós vamos lançar total. A rede Desk aí também, né? Nós vamos, daqui a pouco vai sair uma parceria muito legal. A rede Desk, gente, só adiantando. Você vai poder utilizar vários serviços do Desk em várias unidades. Exatamente. Né? Então você vai ser totalmente livre, né? Totalmente livre. Compor o seu pacote. E com valores totalmente distintos. Completamente. Então você vai conseguir adaptar isso tudo que o coworking entrega de uma forma que atende a sua necessidade. Perfeito. Você desenha o que você quer e vai para cima. Então, Paulo, vamos lá. Vamos começar pela sala privativa. Sala privativa, olha que interessante isso, ela se confunde muito com sala de reunião. Chega muita demanda para a gente que eu quero uma sala privativa. Aí o time do comercial já fala, mas você precisa
para você trabalhar, para você se reunir com alguma pessoa? Não, eu preciso para reunir. Então você precisa de uma sala de reunião. Então nós temos sala de reunião aqui para X, 10, 15, 20 pessoas, 10, 3, 4, 5, por aí vai. A sala privativa é um espaço exclusivo seu ou da sua empresa, que eu vou falar das unidades aqui, que você pode ter entre 2 até 16 pessoas, depende da unidade, tá? Então, ou seja, é uma sala que a gente mobilia essa sala, climatiza, você pode ter a liberdade de decorar ela com a forma que você quiser da sua empresa, tá? Com serviços de copa, cozinha, limpeza diária, ou seja, é a sua empresa numa sala só sua dentro de um coworking, tá? Qual que é a grande vantagem disso? Você tem privacidade, você tem acesso 24 horas, você tem essa manutenção toda que eu disse aqui todos os dias, você tem um excelente custo-benefício, só pegar a planilha lá que vocês vão ver que é muito mais barato, tá? E tecnologia de ponta em termos de conectividade, de internet, por aí vai, tá? As salas de reuniões são, como o próprio nome diz, a gente faz a locação de sala de reunião. Então hoje aqui no Santa Efigênia nós temos 4 salas de reuniões para 8, 6, 10, 12 pessoas, todas elas climatizadas, com recursos de televisão, com internet, também serviços no cafezinho, tem um biscoitinho, tem dia que eu estou mais animado, põe pão de queijo para a turma, tem muito tempo, né, que um pão de queijo não aparece. Não que eu esteja desanimado. O pão de vez que fazia surpresa pra gente. Tinha pão de queijo, pizza, coxinha. Pizza a gente teve que arrumar. Ele saiu correndo. Ontem teve pizza, cara. Ele saiu correndo da pizza. Ontem teve pizza. Quer saber se saiu antes. Bem, mas vamos voltar. Mas enfim, o nosso rooftop, cara, que vai ficar incrível. É uma área ali, se eu não me engano, de 400 metros quadrados. Tem uma sala de treinamento que nós vamos ampliá-la. Uma outra sala de reunião também, nós vamos mexer nessa sala de reunião. Uma área externa que nós vamos... já é para falar, né, Paulo? Vamos falar. Spoiler. Nós vamos criar um café bar lá, um café choperia, que vai ser um café aberto ao público, tá, Paulo? Vai ser um café que vai abrigar a turma do prédio todo, assim como os clientes também. Vamos oferecer lá em cima um acesso livre para quem é cliente do Desk, poder trabalhar de lá, poder tomar um café, poder receber um cliente, assim, de uma forma mais autônoma, de uma forma de menos agenda, enfim, a gente está desenhando esses planos ainda, mas o fato é que o projeto está caminhando. A Dani lá, nossa arquiteta, está mexendo lá com muito carinho, teve aqui ontem, fez as medidas, enfim, as coisas já estão caminhando bem. E a projeção é para fevereiro, assim, fevereiro para março, assim, para a gente já tá operando nessas questões. Lembrando que lá tem uma vista... Tem 360 graus. No outono é o pôr do sol mais bonito do mundo. Talvez só perca para a Noruega. Tem pôr do sol na Noruega? Tem, não sei. Será que tem coworking lá? De repente abre um desk lá, né? O futuro, quem sabe? Tem. Quem sabe ter uma unidade do desk. Mas é lindo mesmo, assim, nossas plantinhas estão lá, nossas frutinhas, lá o pezinho de amora, pitanga, tá tudo lá. Bonitinho romã, lá. Tem romã. Tá legal, tá bem bacana. Legal, vamos falar então da inovação, maior inovação do Desk até hoje, que é o estúdio de podcast. Olha que interessante, né? Me perguntaram assim, pô, mas que ideia foi essa do podcast, né? Aí, obviamente a gente se conheceu, né, Paula? Quer dizer, a gente já se conhecia de outros carnavais aí, de outras coisas. E eu fui e reclamei contigo de uma demanda que eu tinha aqui, que eu já tava puto com o Instagram, né? Todo dia, fotinha assim, segunda-feira, você programou sua semana? Sexta-feira, dia do chopp. Sextou. Quinta-feira, 4 dicas para você se dar bem. 2 livros para você ler. Faça isso antes de morrer, né, cara? Nossa, mas que trem chato, cara. Meu Instagram tá muito chato. Aí foi... Instagram... Tava entregando, né? Que você tem trabalho com algoritmo. Mas a minha cabeça, por algumas coisas, ela é aberta, para outras ela é fechada demais, né? Mas eu entendo, né? Eu que faço de teimoso para não entender. Mas assim, e eu sei claramente que o cara que vai fechar, está interessado em fechar mesmo um espaço de coworking, ou qualquer outro serviço, ele não está ali no Instagram, né, procurando coworking, está no Google, pô. Isso é bobagem, não precisa falar isso para ninguém, todo mundo sabe disso. Quer dizer, imagino que sim. Se não souber, pelo amor de Deus, vai fazer um curso de ads aí para você entender como é que funciona a coisa. Mas aí eu fiquei encucado, falei, Paulo, poxa, precisa melhorar essa entrega do Instagram,
Nesse meio do caminho, aquele negócio, teve uma outra pessoa aí, falou, vamos comprar esse negócio, aí dá 5 mil, 10 mil clientes. Nossa, agora nós estamos bombando, né? 2 likes, 3 likes. Falei, não, Paulo, vamos fazer um negócio mais criativo. E aí dançou meu Instagram todo, aí de fato agora nós começamos o Instagram do zero, né? Hoje a gente deve ter lá 1000 e poucos Instagram, mas gente de verdade, sangue do meu sangue, que curte o Desk, que vem cá, que é cliente, né? Apesar da minha mãe dar muito like lá e tal, mas assim, é gente que de fato conhece o coworking, cara. Teve no Rooftop, participou de uma reunião e tal, não tem nada, ninguém comprava lá. O grande, vamos dizer assim, o gargalo que a gente tava procurando era ter um conteúdo que fosse mais a cara do Desk. Como é que eu bebo água, hein? Você tem que tirar. Obrigado. Quem tá vendo a gente no vídeo aí viu uma manobra que eu tentei fazer que não deu certo, que a turma do áudio não vai perceber o que eu fiz. Se você tá assistindo a gente no Spotify ou no YouTube, você tá assistindo a gente. Qualquer outra plataforma vai ser áudio, né? E se você tá assistindo só áudio, vai nessas plataformas para você ver. Quais são elas, Paulo? Que é o Spotify e o YouTube. E as outras? As outras estão todas. A gente tem Apple Podcast, você tem o Deezer, você tem várias outras. Entendi. Né, que estão distribuídas aí. E você procura lá por Deskcast. O Spreaker, Você vai procurar por Deskcast nas plataformas de podcast. No YouTube, tá no canal do Desk Coworking. Segue lá, gente, aperta o sininho e dá um like. Né? Aprendi que tem que falar isso, aprendi isso com o Gui, meu menino. Ô pai, você tem que falar para apertar o sininho. É verdade. Aperta o sininho, gente. Porque hoje o algoritmo é tudo, né? Se você nasceu no sininho, você não vai ser avisado quando chega novo episódio, novo vídeo e tal. Tanto no podcast também, quanto no vídeo do YouTube, né? E aí a gente tá voltando aqui no gargalo, né? A gente tá falando, a gente tinha alguns gargalos aqui. Fazer conteúdos que são a cara do Desk, né? Que a gente traz mais essa cara, não tem uma coisa que é específica, ninguém mais vai fazer igual, né? E também é uma questão para poder trazer mais engajamento, envolver mais cliente, né? Então aí a gente teve a questão, e eu já tinha um podcast. Sim. Né? O Exos, ele começou em 2020, né? Que é um podcast de nerd, a gente fala sobre filmes, série, animações, anime, conteúdos que envolvam esse mundo nerd, né? E aí a gente discutiu. Aí a gente tá precisando também fazer. Me devolve a bola aqui. Aí o que acontece? Toca pra cá. Aí, o que eu fiz? Nós fizemos, né? Porque a dor era minha, né? Aí falei, Paulo, tá muito do mesmo isso aqui, precisa fazer alguma coisa. Eu sempre tive dificuldade com câmera, cara. Eu não gosto de falar, sentar contigo que eu converso aqui, cara. Nós vamos sentar ali num barzinho, nós vamos sentar numa mesa ali, nós vamos conversar até, eu vou falar até você mandar eu calar a boca. Mas com câmera, né, cara, dava travada legal. E até hoje, cara, pra fazer o nosso vídeo aqui de... Não, melhorou, claro, tem que melhorar. 300%. Mas pra fazer os vídeos de remarketing, pra poder fazer os vídeos das coisas aqui, às vezes é um saco, né, velho? A gente fica 2 horas pra tirar 3 minutos. Ó, né, não tem nada pior que isso. Cara, foi exatamente isso. A gente ficou aqui... A primeira vez que a gente... Quando você tá trabalhando, iniciando um podcast, alguma coisa, tá com uma consultoria, que foi mais ou menos o que a gente fez, né? A gente fez um treino, né? E aí, nesse treino de 2 horas, a gente tirou 5 minutos. Literalmente, né? Aí mas foi importante. Lógico, é sempre um aprendizado, cara. Eu adoro fazer isso aqui hoje, cara. É um barato, cara. Então, assim, eu quero que as pessoas venham, façam, né? Vamos trazer muito convidado aí ainda para poder, muito convidado cliente. Mas, em suma, eu falei, poxa, Paulo, nós estamos fazendo muito mais no mesmo, cara. Eu vou fazer o seguinte, cara, olha, vamos gerar conteúdo autoral, de vídeo, falando sobre o coworking, vou gerar negócio para os próprios clientes do Desk, vou convidar quem é cliente do Desk para poder fazer um bate-papo, igual eu venho fazendo aqui, para a gente poder gerar valor para eles, gerar valor para a gente, gerar conteúdo, trazer essas experiências que, apesar de a gente falar muito de empreendedorismo, gestão financeira, de liderança, né, de gestão pessoal, de produtividade, por aí vai. Cara, cada um tem uma história. Então, assim, vai parecer que fica a mesma coisa, mas não é, cara. A gente aprende todo dia com quem empreende aqui no escritório, dadas as dificuldades, dadas os sucessos, né? A gente aprende de todas as maneiras. Aí o Paulo topou, né, Paulo? A ideia... Aí fizemos um investimento aqui no estúdio. Então, hoje a gente tem uma sala exclusiva pro estúdio, são 3 câmeras, né, uma mesa de operação muito massa. Dá pra gente ter
4 podcasts 4 aqui, podcasts, são 4 mais um microfones. externo que a gente pode colocar na TV. Por exemplo, no meu caso... Que atrás tem um camarim. Né? No meu caso, por exemplo, que é um podcast nerd, somos 3. Só que um deles fica nos Estados Unidos. Sim. Então ele fica na televisão. Então, assim, a experiência que a gente tem de trazer o cliente nosso cliente para o podcast, ele pode gerar conteúdo para o negócio dele. Né? E conteúdo rico, onde as plataformas estão entregando muito mais quando é vídeo, né? E eu percebi isso aqui quando eu faço um vídeo, eu mesmo gravando, falando do escritório, batendo um papo com alguém, cara, o alcance é um. Você manda um post de uma imagem, é outro, cara. Então a gente busca, de fato, alimentar nossas redes sociais, fazer os nossos podcasts para enriquecer com conteúdo de relevância, conteúdo de qualidade, conteúdo único, né? Ou seja, já acontece de coisas aqui do Desk. Agora, o chato é que o tempo é curto, né, Paulo? Eu queria ficar aqui falando um tempão. Não, mas a caixa de e-mail deve estar com 4 mil lá agora. Mas você está falando de tempo curto, mas você, por exemplo, você cria um conteúdo desse, igual o podcast que a gente está fazendo aqui 2 horas, né, que a gente está gravando aqui, nós vamos tirar aqui, no mínimo, uns 15 a 20 cortes para uma rede social. Gera muita coisa. Né, para um YouTube, corte, Instagram, LinkedIn. Então, essas 2 horas... né? Shorts, Reels, aprendi isso tudo. Então isso gera conteúdo para quase pelo menos metade do mês para você trabalhar. E em vez de você ficar lá gastando 2, 3 horas na produção de uma imagem que vai ser para um dia, né? Que a gente tem esse negócio de vida, né? Tem um ciclo de vida, as postagens em rede social, né? E é isso, cara. Então, assim, é uma forma que você cria um conteúdo que é seu, que é a sua cara, né? Traz humanidade. Sim. Né? Traz a relação próxima. Pô, são pessoas ali naquela empresa, no Desk, né? Muita gente às vezes não só conheceu o Paul por algumas imagens, tudo, o Paul conversando, né? O Paul trazendo as ideias dele. Sim. Tá vendo agora no Desk, Exatamente. né? Por quem não conhece o Paul ao vivo, vai ver como é que ele é aqui, né? O Paul, hoje você qualquer um chegar aqui, toma um cafezinho com o Paul aqui, claro. Fica batendo papo de 3 horas com ele ali. Exatamente. Né? Não, assim, o coworking, cara, me fez conhecer muita gente, aprender muito com os clientes, com o meu time. Todo dia, cara, a gente tem os quebra-molas do empreendedorismo, que é normal, mas todos eles servem de aprendizado, então a gente está sempre crescendo. É uma coisa que eu gosto muito de fazer, cara, a gente está aí, né, vamos, se Deus quiser, entrando em 2024 aí para mais um ano de escritório, uma crescente boa, ampliando, expandindo e trabalhando de uma forma bem firme, bem justa e com a ajuda dos clientes aí. Ninguém vai sozinho. A gente vai de mão dada. E só para finalizar a questão do podcast, ele está aberto para o público, não é claro, só para o Deskcast, né? Exatamente. No Deskcast a gente não consome nem 10% do tempo, né? Vai estar aberto ali para você fazer o seu podcast, e a gente tem toda a estrutura aqui, não só para a gente poder auxiliar, fazer a consultoria, né? Como também de edição, de corte, né? De gravação. Áudio, vídeo. Então, se você quiser gravar seu podcast, fazer, gravar infoproduto, aula para infoproduto, né? Ou gravar um vídeo adicional, gravar vídeo para anúncio, né? Ou vídeo mesmo para rede social, né? Então nós temos toda a estrutura agora que você precisa disso, né? Maravilha, é isso mesmo. E aí, para finalizar o podcast, que a gente já bateu o tempo aqui, já vem fogo amigo. Eu queria que você mandasse uma mensagem primeiro para o seu time. Legal. Que a gente sabe que o Desk ele é feito de pessoas, principalmente, né? E para os clientes empreendedores que querem utilizar dessa estrutura que é o Desk. Sem dúvida. Não, a mensagem para o time é, assim, é de muito agradecimento, sabe, Paulo? Eu aprendo muito com as meninas, assim, e eu gosto de brincar o seguinte, não precisa ter medo de mim, não precisa ter medo de chefe, eu gosto de quem me desafia, né? Eu gosto de quem argumenta, traz questões relevantes para a gente poder discutir. Eu não acho que isso aqui é certo por conta disso, isso aqui por conta disso. Então a gente abre um diálogo, abre um painel de solução para solucionar o problema de um cliente, para solucionar um problema interno, para solucionar um problema meu, um problema de cada um. Então a gente tem um trato muito próximo com cada um deles, assim como o time também, das 3 unidades. Então a gente está sempre buscando se ajudar. Mas de fato é uma mensagem de agradecimento, de
de fato de carinho, né? Que a gente está muito próximo ali, a gente fica muito tempo aqui, então a gente precisa ter esse ambiente salutar, esse ambiente que eu falo o seguinte, principalmente de crescimento, tanto profissional, tanto pessoal. Então, assim, é de agradecer mesmo. Outra pergunta qualquer? Para os clientes que querem, que precisam utilizar, querem utilizar o que o Desk está aqui, o que o Desk vai ajudar essas pessoas? Exatamente. Então, assim, para os clientes que já estão com a gente aqui, Paulo, eu falo o seguinte, olha, em 2024 nós vamos proporcionar que haja uma integração muito mais agressiva do que a gente vem fazendo hoje, sabe? Então nós vamos, obviamente, estudar cada caso, estudar cada tipo de negócio e vamos gerar um ambiente de negócio entre eles, tanto presencial, tanto online. O Rooftop vem com essas mudanças aí agora, justamente para a gente poder ter um calendário de eventos em 2024. Assim, nós estamos definindo ainda a periodicidade, mas que serão eventos gratuitos, serão eventos pagos, serão eventos de trazer grandes convidados de relevância. Então a ideia é a gente conseguir divulgar também, igual a gente faz aqui no Cowork, o serviço de um cliente para todos eles e vice-versa. Legal. Bem, e você que está escutando a gente, queria agradecer mais uma vez. Eu vou me despedindo aqui da minha função de host. Talvez eu volte como convidar para falar só sobre podcasts, né? Como o podcast pode envolver ajudar um empreendedor, novos negócios, vamos falar sobre dados, como começar, como fazer. Então, acho que já estou vendendo meu peixe aqui, hein? Claro. Então, assim, muito obrigado por ter aturado eu como host e o Paul. No próximo Deskcast ele volta como host. Obrigado você por ter sido convidado do seu próprio podcast. Eu tenho que agradecer eu mesmo, não tenho? Não? Mais ou menos. Obrigado por essa ideia. Foi um prazer conversar contigo mesmo, né? Alô, galera. Até a próxima. Valeu, gente.